Um jogo que parecia difícil ganhar, acabou numa goleada fantástica. Hoje vou falar do jogo Penafiel Sporting, que terminou 4-0 para a equipa leonina. Este jogo foi excelente para nós, adeptos leoninos, porque estávamos muito nervosos com os primeiros 60 minutos de jogo e a partir do momento que o Marco Silva faz aquelas duas substituições, o jogo foi outro, fomos muito mais pressionantes, muito mais atacantes e conseguimos marcar 4 gols, ganhar uma goleada, uma nova goleada nesta época. Foi brutal, adorei. E portanto, mais uma vez, este jogo divide-se em duas partes, só que desta vez a primeira parte são 60 minutos de jogo. Acho bem o Marco Silva ter rodado alguns jogadores, porque o Adam de facto tinha feito dois jogos muito exaustivos contra o Porto e contra o Chelsea, e de facto o Jonathan Silva, sendo muito novo, era importante agora também dar mais minutos ao Jefferson para ver se ele queria realmente ganhar novamente o lugar. Como nós todos sabemos, o André Martins não tem tido aquela presença que nós tanto precisamos no meio campo, porque é um jogador que não só está com falta de confiança ou não consegue lidar bem com a pressão existente no jogo, é um jogo que descai muito para as linhas, é uma coisa que eu não consigo perceber muito bem. O Adam, por exemplo, joga muito mais no centro, descai ligeiramente para a esquerda e para a direita, mas sempre dentro do meio campo. O André Martins não, começa no centro e depois vai sempre descair para as linhas laterais, e isso não é o que se pede de um jogador na posição dele, porque ontem, coitado do André Martins e do João Mário, supostamente o André Martins voltava a 10 e o João Mário jogava a 8. Só que depois, ao vendo o jogo, o João Mário que estava sempre a entrar dentro da área e o André Martins é que estava sempre a descair para as linhas laterais, que é uma coisa que eu não percebo. E das duas, uma, ou o André Martins de facto não tem aquela qualidade que nós pensávamos que ele tinha, ou então ele de facto não está a conseguir lidar bem com a pressão desta época, porque na época passada, se nós formos a ver, era uma época que não tínhamos pressão, era jogar jogo a jogo, sempre jogo a jogo e ver no que é que poderia dar. Porquê? Porque nós não podíamos passar da pior época de sempre para a melhor. E o André Martins brilhou muito bem na primeira volta, mas a partir do momento que o Sporting começou a ser muito pressionado pela comunicação social, pelas outras equipas, já tínhamos feito muitos jogos contra vários grandes, contra o Benfica e contra o Porto, e portanto, reta final da primeira volta, o André Martins começa a perder um bocado aquela presença que ele tinha do jogador ser rápido, pegar mais na bola. Foi a partir do momento que nós podíamos efetivamente ganhar o campeonato. Nesta época, ele faz uma pré-época muito boa, mas a partir do momento que começa o campeonato, e nós todos sabíamos que o Bruno Carvalho já tinha dito que nós tínhamos de lutar pelos primeiros lugares para ver se podíamos ser campeões, sermos candidatos ao título, porque é assim que o Sporting tem de ser e é a sua obrigação, o André Martins começou a perder muita presença no meio campo, e então em vez de chegar à área, como ele chegava tão bem na pré-época, começou a descair sempre para as linhas laterais, a pegar pouco no jogo, a não ter aquele intrusamento que tanto estamos a precisar do número 10. E eu acho que isso refletiu-se bem no jogo de ontem, porque o Adem a 8 tem uma presença incansável. E o João Mário a 10 é um jogador que toca muito bem a bola, mas que entra muitas vezes dentro da área. E é isso que se pede no meio campo, especialmente no meio campo em que só temos 3 jogadores. E viu-se isso ontem no André Martins. Para além disso, o William Carvalho ontem não teve bem. Não teve bem no jogo, continua muito lento, continua a perder bolas, continua a passar mal a bola. Outras bolas ele consegue passar muito bem, é verdade, mas continua muito inconstante. De facto não está conseguindo impor o seu jogo. E isso notou-se muito no meio campo de ontem, porque nós nos primeiros 60 minutos de jogo, o nosso meio campo não estava presente, era sempre pelos lados, era sempre pelo Jefferson, Nani ou pelo Cédric Carrilho, e até o próprio Carrilho ontem não esteve tão bem como costuma estar, e então isso sentiu-se muito ontem no jogo. De facto, tivemos boas oportunidades de gol na primeira parte, houve uma flagrante de Nani de um passe absolutamente incrível do Carrilho, porque o Carrilho, apesar de não estar tão bem em jogo, consegue sempre ter um momento ou outro de grande brilho, só que o Nani falha à frente da baliza e a partir de então não tivemos nenhuma oportunidade flagrante de gol, tivemos algumas oportunidades, mas nada demais. E eu acho que a razão foi porque nós perdemos o meio campo ontem pela qualidade de jogo do William Carvalho e pela entrada do André Martins no meio campo. Eu teria metido o Rosell em vez do André Martins. Porquê? Porque eu acho que o Rosell pode jogar muito bem ao 8, de facto é mais defensivo do que o André Martins, mas é um jogador que pega muito bem na bola e que tem um jogo rápido. Isso é muito importante, ter um jogo rápido neste tipo de jogos. Pegar e dar, pegar e dar, pegar e dar. E o Rosell é esse tipo de jogador e acho que ele podia ter dado muito ao meio campo no início do jogo de ontem. E o Marco Silva decide apostar na entrada de Adrian, que eu achei muito bem, e de Monteiro, que eu não concordei em nada. Nada, não tenho gostado nada do Monteiro esta época. E gostei muito de ele ter tirado o André Martins e especialmente o William, que é bom mostrar ao William que não tem lugar cativo na equipa. Tudo bem que foi aos 60 minutos de jogo e não no início do jogo, mas mesmo assim achei que foi uma substituição muito importante que o Marco Silva fez. O Adrian entra, continua a ser aquele jogador, para mim, dos jogadores mais importantes, não mesmo o jogador mais importante no meio campo do Sporting. Acho que é um jogador incansável, tem muita qualidade, tem um excelente remate fora da área, apesar de vez em quando mandar a bola um bocado longe, tem muita qualidade e demonstrou isso ontem quando entrou aos 60 minutos de jogo.
O Montero, o jogo que eu achava que não dá nada ao jogo, que está sem pica, que sim, tem muita qualidade, que nós vimos na época passada, mas não consegue aproveitá-la, ontem soube aproveitá-la no seu melhor. Deu bolas aos alas, bolas muito boas, que só um 10 consegue dar aquelas bolas, excelente. Para além disso, marcou finalmente o gol que ele tanto estava à espera, que já não marcava desde dezembro da época passada, se bem que ele marcou 2 gols limpos na segunda volta da época passada que foram mal anulados, mas isso é outra conversa. E depois dá uma assistência ao Nani, pá, que é uma assistência fantástica, e depois um gol absolutamente genial do Nani. E então estes jogadores a entrar foram de facto na mousse. Marcos Silva teve muito bem, depois ainda meteu o Capel, que eu não concordei. Acho que ele devia ter metido o Rosel, porque nós tínhamos acabado de marcar um 1-0 e é para ganhar o meio campo novamente. Não, ele continuou a apostar no Capel, ainda bem, porque assim marcámos mais 3 golos e ganhámos por uma goleada, que era muito importante ganharmos bem o jogo ontem. Tínhamos era de marcar mais cedo, mas mesmo assim, há jogos que a bola demora a entrar, mas assim que entrou, as bolas não me pararam de entrar. Muito importante, gostei muito nisso na equipa de Sporting ontem. E agora vou falar de alguns jogadores que acho que se destacaram no jogo de ontem, quer pela positiva, quer pela negativa. Slimani, para mim foi o homem do jogo, marca 2 golões, especialmente o segundo, é um golo absolutamente incrível. É de facto o nosso ponta de lança, mesmo quando ele não marca, pressiona os adversários constantemente e faz com que o Sporting chegue mais à frente ao ataque, e depois quando marca gol, ainda melhor, prova que ele de facto é o ponta de lança titular nesta equipa do Sporting. João Mário de facto está de uma forma muito boa. Ontem, apesar do meio campo não ter estado tão presente como costuma estar, era o único jogador a pegar bem na bola e a lançar bem os contra-ataques e os ataques do Sporting, especialmente na primeira parte. É um jogador de mão cheia e de facto é o nosso número 10 neste momento. Paulo Oliveira está a demonstrar ao Mário e ao Neabissar que falta de qualidade, jovem, não, isso para mim não quer dizer nada. E o Paulo Oliveira de facto fez uma joga muito boa, discreta, sem dúvida alguma, mas muito boa. Conseguiu cortar todas as bolas, esteve muito bem em todos os lances, não houve ali nenhum lance que possamos dizer ele ali não esteve ali tão bem e tal, nada disso. O Paulo Oliveira esteve muito bem no jogo, gostei muito daquele jogador e acho que é um jogador que de facto tem de ser titular no eixo defensivo do Sporting. Naby ontem voltou a meter mais uma argolada, que podia ter dado o gol do Penafiel na primeira parte do Sporting. Ele, em vez de cortar a bola, baixa-se e não se percebe porquê. E aqui é que já torna mais difícil defender um jogador como ele, porque ele de facto é jovem, ele de facto não conhece o campeonato português, ao contrário do Paulo Oliveira, é verdade, mas mesmo assim ele não pode cometer aquele erro. Ele é um jogador muito forte no jogo aéreo e comete uma argolada descomunal, não pode baixar daquela maneira, tem muito mais qualidade do que aquilo, eu pelo menos acho que ele tem, e eu acho que ele pode dar muito mais ao jogo, tem de ser mais confiante, tem de ser mais experiente, se calhar não é a melhor altura de o meter a titular no Sporting, se calhar é melhor meter na equipa B, rodá-lo ou estar no banco, depois entrar de vez em quando, mas a jogar como tem jogado, de facto vai perder a titularidade rapidamente. E aqui é que o Paulo Oliveira pode aproveitar muito bem, porque ele de facto jogou muito bem ontem, não há nenhum caso que eu possa dizer, e se calhar a dupla centrais neste momento seria Paulo Oliveira e o Maurício. O Jefferson de facto entrou bem no jogo de ontem, fez uma grande assistência para o Slimani, ele tem um cruzamento fantástico quando consegue ser efetivamente bem, quando consegue ter tempo para cruzar, e isso demonstrou-se no gol do Sporting, mas para além disso defendeu mal, pouco presente no eixo defensivo e a cometer algumas faltas demasiado parvas, na minha opinião. Eu gosto muito dele, acho que ele tem muita qualidade, mas de vez em quando está ali um bocado de cabeça perdida e não sabe bem onde deve estar em campo. É um jogo que sabe atacar muito bem, mas a defender peca por muito. E aí o Jonathan Silva de facto é bastante melhor. Temos 2 semanas para descansar, para o Sporting descansar. Não temos não, porque grande parte dos nossos jogadores foram convocados para a Seleção Nacional. Fernando Santos a demonstrar que efetivamente os jogadores portugueses mais aproveitados são no Sporting e foram logo 6 convocados. Brutal, estou muito curioso para ver estes jogadores rodarem contra a França e depois para ver quem que vai ser titular no jogo contra a Dinamarca. Estou muito contente com a chamada de 6 jogadores do Sporting para a Seleção Nacional. Muito contente mesmo, estou muito curioso para finalmente ver jogos da seleção, porque antes não tinha essa pica de ver e agora estou muito com essa pica, porque apesar de ser português e apoiar a Seleção Nacional, obviamente fico muito mais contente quando são jogadores de Sporting e jogadores que eu acho que têm qualidade, e portanto também realçar isso. E assim termina a minha análise, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de ver também as minhas análises aqui, podem também ir ao Facebook e ao Twitter do Ouçam Bem o que eu vos digo, e não se esqueçam de ir à página do Espírito Leonino deixar o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!